O ser humano, ou um animal, é o alien do universo. Então é uma criatura extremamente resistente e extremamente forte, exatamente devido ao oxigênio. Então, quando teve oxigênio, permitiu o surgimento de grandes corpos. E o sistema de locomoção eficiente também. Ou seja, você teria a possibilidade de ir para qualquer lugar. Então, a princípio, o que você vai precisar de uma coisa só: oxigênio. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, este é o Quem Somos Nós, um programa da Rádio Eldorado e da Casa do Saber. Nessa nova série, nós vamos tentar descobrir quem os cientistas acham que nós humanos somos. Eu sou Celso Loduca e comigo e com as pessoas que vieram assistir a gravação do Quem Somos Nós, Amâncio Friaça. Amâncio, primeira pergunta é: quem é você? Essa pergunta é difícil. Atualmente, eu estou exercendo mais o ofício de astrobiólogo, né? Mas o que eu sou, quando você fez essa pergunta, me ocorreu eu lendo ficção científica, né, com 10 anos de idade. Aí que eu decidi me tornar um astrônomo e depois, de muito tempo trabalhando só com galáxias, universo, me dedicar ao estudo da vida no universo. Isso é astrobiologia, só para a gente resumir, é o estudo da vida no universo. Exatamente. E o universo é tudo, tá certo? Tudo que existe. Tudo que existe, isso. E então, do teu ponto de vista, quer dizer, a vida na Terra é um pedacinho do teu estudo. Isso, a vida na Terra, ela tem o seu sentido maior se ela é encarada dentro de um contexto cósmico. O que quer dizer isso? Ou seja, fazendo parte da evolução, não só da vida na Terra, mas da evolução do universo como um todo. E da possibilidade da existência de vida em outros lugares, além daqueles que a gente reconhece na superfície da Terra. E quando a gente está falando de vida, que conceito é esse? Quer dizer, quando a gente está falando vamos reconhecer vida, então você tem que ter uns parâmetros para dizer o que é vida. O que é vida? Não, exatamente é isso. É muito difícil você, às vezes, reconhecer o que é vida. Você pode ter algumas formas de vida que, como nós estamos acostumados à vida como ela é, a gente ignora a vida como ela não é na nossa cabeça. Então, o trabalho do astrobiólogo envolve criar uma série de cenários possíveis, além desse momento provinciano nesse planeta terrestre. Terráqueo é coisa de... Terráqueo é ótimo também. Tá bom. É ótimo. Então vamos lá no começo, assim. Vamos voltar, teve o Big Bang, explodiu, quase 14 milhões de anos, né? 13,8 e tal. Isso. E depois? Até chegar na vida, como é que é isso? Olha, à medida que a gente enxerga em direção ao passado, a gente é capaz de estabelecer uma história do universo. Uma história que passa por diversas fases. E cada fase apresentando novidades qualitativamente distintas da fase anterior. E o que a gente percebe um crescimento da complexidade do universo. Aí, como resultado desse crescimento, nesse planeta, a gente vê o aparecimento da vida. Tão logo esse planeta ele tem uma crosta sólida e um oceano permanente, dali a 100 milhões ou 200 milhões de anos depois desse momento, a gente vê os primeiros sinais de vida. Para que tá rápido. A gente estava em 14 bilhões, nós já estamos pertinho agora, não é isso? Acho que a primeira coisa você precisa formar lares para a vida.
Se a gente olha para o universo, você já tem esses lares para a vida, que são as galáxias. Se você compara os vários cenários, aí você vai ver que dessas galáxias tem algumas que são mais propícias ao crescimento da complexidade e outras que não são tão propícias. No caso, grandes galáxias espirais, como é a nossa, representa uma categoria de galáxias que permite o aparecimento da complexidade. Para aparecer a complexidade, você tem que ter algo entre dois extremos. Se houver poucos fenômenos energéticos, aí você nem sequer tem a promoção de um nível para outro. O que é fenômenos energéticos? Olha, explosão de estrelas, síntese de elementos, né? Porque você precisa ter elementos químicos para você criar também uma química complexa. Então, se o nível desses fenômenos energéticos ele for baixo, aí você tem uma situação de esterilidade. Se o nível for muito alto, você tem uma situação esterilizante. Então, entre o esterilizante e o estéril, aí tem aquele meio termo, que pode ser muito largo, que é algo, ao mesmo tempo, que permite o surgimento da complexidade e permite que ela não seja destruída rapidamente. O grau de estudo que existe hoje, o grau de conhecimento que a gente tem hoje, existem muitos lugares assim que estão nesse limite possível. Se tem para muitos, quer dizer quantos? Ou se não dá para fazer isso? Não, dá para a gente começar a fazer essas contas, sim, né? Isso chama-se habitabilidade. Então tem muitos lugares do universo que são habitáveis. Então, do mundo das galáxias, elas são de diversos tipos. Então a gente já habita uma galáxia que ela tem essa característica de abrigar a vida, de ser biofílica, né? Favorável à vida. E a gente habita numa zona adequada, nem muito em direção ao centro e nem muito em direção à borda, né? Muito em direção à borda, a gente não teria uma proporção tão grande de planetas, uma abundância tão grande de elementos químicos que poderiam construir corpos. A gente precisa de matéria para construir corpos. E a gente precisa também de fonte de energia. Em direção ao centro, a gente tem fenômenos energéticos excessivos. Então, que é o que a gente estava falando antes, quer dizer, tem um lugar especial, mas isso eu estava perguntando assim, dá para quantificar quantas galáxias ou quantos pedaços de galáxias ou quantos planetas, ou seja lá o que for, que está mais ou menos nessa zona do meio? Difícil assim quantificar, né? Mas os números eles podem ser até da ordem de bilhões. Né? Ou seja, bastante. Só que esses bilhões, aí que está o detalhe, não necessariamente para a vida complexa. Não, bactéria é vida, tá certo? Bactéria é vida, então seria para a vida microbiana. A gente não... Mas bilhões é muito também, quer dizer, estatisticamente... Não, eu estou falando isso até bilhões, né? Mas... Eu posso pensar que estatisticamente pode existir seres complexos como os humanos, não fisicamente parecidos, mas posso imaginar que deve existir seres complexos como a gente, que talvez inteligentes, ou sei lá qual é a palavra que a gente pode dar para isso, em pelo menos um ou dois desses bilhões. Isso é muito difícil de calcular. Não, afirmar eu sei, mas estou dizendo, mas qual que é a visão dos astrobiólogos sobre isso? A visão é que, para existir algo assim complexo como um verme, já é muito complicado, né? Então, talvez, para achar vida complexa, a gente vai encontrar ou 100 planetas na galáxia, ou a gente vai precisar de 1000 galáxias para ter um planeta com vida animal. Ou seja, os números são
muito grandes, né? A faixa de incerteza é muito grande. Ou seja, isso para encontrar animal. Não a gente, necessariamente. Não seres... A gente que eu digo não seres inteligentes, não seres inteligentes com capacidade de estudar o universo. Isso, mas assim, o equivalente a animais, né? Então, mas isso tudo são números assim muito conjecturais. Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Não, eu entendo que nós não estamos afirmando nada, mas é uma ansiedade que todo mundo tem. Todo mundo quer saber se tem alguma coisa semelhante em algum outro lugar desse universo enorme de bilhões de coisas. E se tiver, que é a segunda parte, quer dizer, existe uma possibilidade real. O próprio Carl Sagan achava que tinha e tal, que foi um cara importante. Exatamente. Aí, tal, né? Supondo que tenha, né? E ele supunha que podia até se comunicar, né? Ou pelo menos não se comunicar, mas receber algo. Isso, né? Exatamente. Mas não aconteceu nada até agora, não é isso? Olha, também tem o seguinte, existe o chamado paradoxo de Fermi. Né? O paradoxo de Fermi foi proposto pelo Fermi na década de 50, né? Um pouco em virtude dos avistamentos de discos voadores. Né? O que você acha disso? Posso perguntar no meio do caminho? Sobre os avistamentos? Ou sobre os discos voadores, sobre as duas coisas. O Jung, ele escreveu um livro sobre isso, né, que é um mito moderno. Né, e tem alguns elementos assim bastante empíricos. Né? Ou seja, esse avistamento dos discos voadores ele também estava ligado ao temor da Terceira Guerra Mundial. E ele assinalou muito bem, o Jung, porque coisas no céu sempre foram observadas. Só que em outras épocas essas coisas no céu eram interpretadas ou como deuses, ou como anjos, ou como demônios. Demônios é muito importante, porque uma boa parte dos demônios eles vêm do ar. Então, ou seja, essa interpretação dos discos voadores enquanto naves que elas são pilotadas por seres inteligentes, ela é extremamente antropocêntrica. E é de um antropocentrismo cultural muito específico. Ou seja, de um mundo que tem naves que singram os oceanos. Se a gente não tivesse esse desenvolvimento, a gente não imaginaria, né, inteligências como estando dentro dos discos voadores. Você poderia colocar isso de outro modo. O cara vê o disco voador e não vê uma nave. Ele vê um animal. Então, essa é uma possibilidade até mais ampla, né, do que você imaginar como sendo uma espécie de navio espacial. Nossa! Tá louco? O que eu faço com isso que você me falou? No final, é claro, uma imaginação. Agora, exatamente. Voltando para o nosso assunto, que o disco voador, ok, é uma imaginação, uma projeção, papapá. Agora, o assunto talvez exista pelo menos um planeta que talvez tenha uma vida inteligente como a nossa e que talvez a gente possa, em algum momento, entrar em contato com eles. Pelo menos essa era a crença do Carl Sagan, né? Eu estou voltando lá para a história. Como que você vê isso? Eu aposto mais nas bactérias, viu? Não, eu vou explicar por quê. Né? Mesmo baseado no argumento do Fermi, durante mais de 2,5 bilhões de anos, a forma de vida dominante na Terra foi bacteriana. Né? A partir, né, de mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, que surgiu uma forma de vida um pouquinho mais complexa. Né? Quando eu chamo um pouquinho mais complexo, eu penso em ameba. Já é mais complexo do que uma bactéria. E depois levou mais tempo até surgirem algo semelhante a animais,
como nós somos animais. Marinhos primeiro, não é? Marinhos primeiro. Então nós somos assim. Um animal já em si já é uma criatura que já tem uma inteligência potencial embutida. Né? Se por uma história evolutiva esse animal ele evoluir e produzir um ser inteligente, né? Então já produzir um animal já é muito difícil. Agora, chegar a uma vida inteligente talvez não seja tão difícil. Se você esperar 1 bilhão de anos... Mas nós temos bastante tempo. Nós temos. Mas tão logo você chegue nessa fase e chegue, né, na fase de vida inteligente, você já tem uma interferência simbólica. Vida inteligente, você não está falando ainda o ser humano, você está falando o quê? Rato. Qualquer vida inteligente. Estou falando de uma vida inteligente, uma vida que tem algo, como se chama, de consciência. Mas é dura essa questão. Entendeu? O que é consciência? Entendeu? Que eu não sei exatamente. Consciência de si mesmo? Que eu não sei exatamente o que é. Mas quando você fala de se comunicar como inteligência, eu não estou interessado em me comunicar com uma aranha. Eu estou interessado em comunicar com alguém que eu possa conversar. Trocar alguma coisa. Né? Então, logo você chegue nessa fase, aí a evolução ela se torna exponencial. Por quê? Porque esse próprio ser ele começa a criar um conjunto extracorporal de conhecimento. Porque antes todo o conhecimento estava no corpo. Então ele começa a interferir no ambiente. E nessa interferência de ambiente, ele cria o que a gente chama na Terra de símbolos significados. Explica melhor. Eu nem sei. Devagar. Eu nem sei o que é um significado. Né? A gente sabe mais ou menos o que é informação. Tá? Então, para compreender a inteligência, você tem que se perguntar sobre o que é informação, que a gente tem uma boa teoria para isso, e sobre o que é significado, que ainda falta uma teoria para isso. Né? Então, um ser inteligente ele cria aquilo que na Terra a gente chamaria de civilização. Em outro lugar poderia ter algum outro nome. Né? Opa! O próprio Carl Sagan, né, ele fala, né, sobre, num dos livros clássicos dele, que são Os Dragões do Éden, ele fala sobre essa quantidade de informação extracorporal. Ou seja, o interessante desse nível onde chega a consciência, que não só você cria o que se chama de uma vida interior, mas você cria uma vida exterior. Então, ou seja, o ambiente ele fica permeado por significados. Cultura, de alguma maneira. Cultura. Tá. Então, e nesse momento existe uma interação que ela vai se tornando cada vez mais acelerada entre o ambiente e o ser biológico. Então, essa interação ela faz com que a inteligência ela vá crescendo muito rapidamente. Aí, numa escala de menos de 1 milhão de anos, o ser se torna absurdamente inteligente. E quando ele se torna absurdamente inteligente, nós começa a fazer besteira. Não, nós perdemos ou ele faz besteira, essa é uma hipótese, ou nós assim perdemos o contato com ele. Então, se houver uma inteligência... O que quer dizer perdemos o contato? Ele não consegue se relacionar? Não consegue se relacionar. Então, se existir uma super inteligência lá... A gente pode ser que a gente os nossos códigos, eles não vão entender, é isso? Pode ser que a gente nem perceba a existência. Tá louco. Entendeu? Ou seja, é só a gente parar assim para... Isso tudo porque a verdade está lá fora. Tem esse jogo, eu gosto muito desse jogo entre interno e externo. Né? É por isso que acho que a mitologia dos discos voadores é tão forte, porque a verdade está lá fora. Eu fico um pouco desanimado, então a chance da gente conseguir encontrar alguém é meio... Alguém, então,
que esteja mais ou menos também no nosso nível... Na mesma faixa. É muito baixa, tá certo? O que você está faixa. falando? Porque ou o cara estava muito lá em cima, ou então é uma aranha, né? Ou Exatamente. uma bactéria, ou não sei o que lá. Aí também a gente não pode até encontrar como vida, mas também não tem muita coisa para trocar. Então a chance da gente encontrar alguém, alguém, né? Assim, para a gente se relacionar e tarará, é muito baixa. Seria uma tremenda de uma coincidência. Aí eu posso voltar? Então você está dizendo também que a nossa existência aqui na Terra também é um evento estatisticamente muito raro. Olha, ou não é isso? A existência de nós enquanto humanos é um instante. Né? No tempo. No tempo. Nós enquanto vida, não. Porque nós enquanto vida estamos aqui há pelo menos 3,5 bilhões de anos. Desde as bactérias. Isso. Se o universo tem uma idade de 13,8 bilhões de anos, um dia mais, um dia menos, né? Então já é uma fração significativa da idade do universo. Então é muito difícil você então pensar em seres inteligentes. A gente pode pensar em seres complexos, animais, ou algo análogo a animais. Quem somos nós? Com Celso Loduca. Então, pode ser que eu esteja errado com a sensação Sim. que eu fiquei. Mas assim, parece que nós somos especiais demais, como humanos. Então não como vida. É isso? Você tem? É isso que você está falando? Nós já somos especiais demais como animais. Pelo simples fato de nós sermos animais, já somos especiais demais. Nós, os macacos, cavalos... Nós, os todo macacos mundo, e as amebas. Tá certo. Nós somos... Menos bactérias... Menos bactérias. E vírus. Menos bactérias e vírus. Tá. E nós, humanos, somos os mais especiais dos animais, ou você não vê isso? Tem gente que acha isso, tem gente que acha que não tem nada a ver. Olha, por exemplo, estamos falando assim que nós temos a consciência da morte. Nós, os seres humanos. Mas quem viveu na Índia, né? Aí se pergunta se os elefantes também não têm consciência da morte. Então eu não tenho certeza que nós seríamos os únicos... Eu não tenho certeza. Não, dizem que os golfinhos têm... Os golfinhos. Né? Dizem vários outros eu não tenho certeza, mas eu não ficaria assim nada surpreso se um elefante ele tivesse consciência da morte. E se eu olho assim para o elefante, ele é muito parecido comigo. Né? Nós somos animais de grande porte, com um sistema... Né, nervoso desenvolvido, tudo isso. Estou falando assim de elefante porque é algo que faz parte da nossa existência imediata. Tá. Então talvez as nossas próprias capacidades de comunicação a gente teria que testar com esses animais que estão muito próximos. Isso eu acho que eu achei interessante. A gente não consegue nem falar direito com o elefante, vai falar lá com o extraterrestre. É mais ou menos isso, tá falando? É mais ou menos isso. Olha, porque uma parte importante do trabalho de Darwin... Olha, como que eu sou de formação de astrofísica, né? Mas para os astrofísicos, para os cientistas da área de exatas, o maior cientista de todos os tempos foi Darwin. Né? Então, Darwin tem um trabalho sobre as emoções dos animais. Né? Então, a gente então perceber que para se comunicar com outras inteligências, a gente já tem inteligências aqui com quem a gente pode se comunicar. Né? A gente tem o elefante, tem o orangotango, o gorila. Né? Então eu não vejo assim... É que a gente talvez não faça porque os vê como objetos, né? Ou os vê como inferiores, ou os vê, sei lá... Talvez a humanidade tenha essa pretensão. Ou né, de até a achar época assim. vitoriana, entendeu? Mais ou menos isso. Né? O Darwin já é um sujeito que ele revolucionou em vários aspectos. Você falar das emoções dos animais. E aqui a gente também tem outros sujeitos que a gente pode usar como
espécie assim, de testes para a vida em outros lugares. Esses outros sujeitos são outras formas de vida, muito simples, microbianas, né? Bactérias e o que a gente chama de arqueia. A gente distingue, arqueia seria um domínio da vida parecido com a da bactéria. Se a gente olha uma bactéria e uma arqueia, os dois são micróbios. A gente vai perceber as diferenças no nível bioquímico, nem tanto no nível morfológico, né? Os dois têm Mas qual que é a diferença? Por exemplo, uma diferença muito simples, a membrana celular, né, de uma bactéria, ela tem uma constituição, e a membrana celular de uma arqueia, ela tem uma constituição que é o espelho, né, da membrana celular da bactéria. Né? Uma tem o glicerol, que é um dos componentes, num sentido, para a direita, outro tem o glicerol para a esquerda. Mas significa o que isso para nós? Desculpa, isso significa que... ignorância. Não. É o seguinte, mais do que isso. Arqueia e bactéria, a gente chama hoje em dia de domínios da vida. A gente só reconheceu eles como tal na década de 70. Ou seja, algo muito recente. Até lá era visto como o quê? Até lá você confundia as arqueias com as bactérias. Na década de 70, graças à exploração do fundo dos oceanos, lá nas fossas, nas fossas, lugares bem extremos. É exatamente. Aqueles lugares assim bem extremos, né, no que se chama da dorsal do Mesopacífico, eles descobriram, ou seja, você tem uma elevação no meio do Pacífico, onde tem a separação das placas tectônicas. Né? Se descobriu uma comunidade de bactérias. Aí, quando começaram a estudar mais de perto, verificaram que havia algo bioquimicamente muito distinto dessas bactérias e das bactérias que eram conhecidas. Aí se verificou que se tratavam das arqueia, que elas são tão diferentes das bactérias quanto as bactérias elas são diferentes de um macaco. O que significa isso para nós? É isso que eu não estou entendendo. Isso significa o seguinte... Onde eu chego? Isso significa, ah, tá bom, tem um treco que é diferente. Não, mas significa que existem domínios da vida... Que, né, a gente não sabia que tinha, é isso? 1/3 da vida, ela ficou desconhecida para nós até muito recentemente. Imagina... Provavelmente existem outros ainda na Terra aqui que a gente... Ainda na Terra mesmo. Que a gente não faz ideia. Biosferas ocultas na própria Terra. Né? Então, ou seja, é por isso que muitas vezes o trabalho do astrobiólogo envolve essas questões. Ou seja, envolve se perguntar, será que não tem algum ecossistema oculto? Será que não tem uma biosfera paralela? Será que essa biosfera paralela não está dentro dos nossos organismos? Né? Porque pode ser que formas alienígenas de vida já estejam na Terra. Alienígenas de fora do planeta, de fora do planeta. Que nos tomaram o nosso corpo e... Não, é que tá. O interessante... É um bom filme. O interessante é que são formas de vida que nos ignoram. Mas nos usam, é isso? Nem precisa. Eles podem usar um pouquinho de carbono, ou seja, nada sem que cause doenças. Né? Mas existe isso comprovado ou nós estamos só viajando? Isso aí é só um cenário possível. Tá. Né? Mas existe gente que fala que a vida na Terra veio de vidas ou bactérias ou alguma coisa que começou lá fora, não é isso? Existe uma teoria dessa. Uma das teorias. Exatamente. Pode... O quanto parece que ela é boa ou o quanto é viagem também? Tudo isso depende se a gente for para Marte e a gente achar algumas formas de vida parecidas lá e aqui. Né? Mesmo que sejam fósseis de bactérias, né? Ou de micróbios, melhor dizendo. Marte, você falou por alguma razão especial ou porque só que está lá? Porque Marte está perto da gente.
Se tiver uma bactéria lá e aqui, que é a mesma coisa, provavelmente, então, provavelmente, ou a gente passou para eles ou eles passaram para a gente. Provavelmente Marte passou para a gente. Por quê? Porque a gravidade de Marte é bem mais baixa que a gravidade da Terra. Então, de vez em quando, existem meteoritos cuja origem é marciana. Como que é isso? Você tem Marte. Existe um choque, né, com algum asteroide que cai em Marte. Nesse choque, fragmentos da superfície de Marte são lançados para o espaço. Ficam lá por algum tempo, cai aqui. Depois cai na Terra. E vem uns bichinhos junto. Aí poderia vir bichinho junto. Ou seja, podemos ser todos marcianos. Podemos ser todos marcianos. Né? É boa isso. Um pouco assim como naquele, né, as crônicas marcianas do Ray Bradbury. Então, os marcianos somos nós. Então, no caso, né, nós poderíamos ter essa origem em outros lugares. Então, isso ainda é uma tese, não existe zero de comprovação. Isso aí... Qual que é a mais aceita hoje como o surgimento da vida? Olha, a única coisa de comprovação que você tem são experimentos que foram feitos simulando viagens no espaço dentro de rocha. E, a princípio, pode. É possível acontecer. É possível acontecer isso. Agora, se veio de lá ou não, tudo vai depender de investigações in loco. Que estão acontecendo agora com esses jipinhos aí, né? Acontecendo, exatamente. Então, bom, vamos ver. Mas hoje qual que é... Existe algum pensamento que é a corrente principal, que as pessoas mais acreditam do surgimento da vida? É essa aí, que somos todos marcianos? Ou alguma outra? Olha, que surgiu daqui, que foi juntando as coisinhas? Olha, pode ser, né, que a vida tenha surgido aqui ou tenha surgido em outra parte. Então, os dois cenários, eles... 50-50, cara ou coroa. 50-50. Então, ninguém sabe ao certo. O que se sabe ao certo é que tão logo houve uma crosta sólida na Terra, aí você teve o surgimento da vida. Mas não veio no mar? Sim, mas... Eu aprendi lá na escola, lá, os raios, o mar, a sopa, não sei o que lá, deu um treco e começou a ter vida. Mais ou menos assim que foi aprendido. Olha, pode ter vindo no mar, né? Ou seja, certamente você tem um lugar privilegiado que é qualquer zona de contato entre a fase sólida e a líquida. Então você precisa ter bastante líquido, né? Então o mar é um bom lugar para acontecer isso. Mas a gente só teve mar estável de 3,9 bilhões de anos para cá. Porque entre 4,55 e 3,9 bilhões de anos atrás, a Terra ela sujeita a impactos de asteroides, grandes asteroides, que eles rachavam a crosta terrestre e vaporizavam os oceanos. O último deles aconteceu... Do dinossauro lá. Muito piores que os do dinossauro. Que o dinossauro só provocou... Foi pequenininho. Uma pequena... Não, uma grande extinção em massa. Não foi pequena, mas esses eventos são muito mais... violentos. Então a vida, ela surgiu muito rapidamente. Então pode ser que... Depois dessas coisas todas aí. Pode ser que ela tenha surgido antes, inclusive. Né? E que ela tenha sobrevivido em algum refúgio, né? Digamos, alguma ilha de rocha que tivesse flutuado sobre o oceano de lava. Né? É um lugar difícil. É difícil. Certo? Mas como a vida ela sempre encontra, né, o seu caminho, né? Sempre encontra um jeito, né? Pode ser. E daí, então, vamos lá. Vamos voltar. Aí formou... Aí vai lá no mar, tem os... Vai me contando aí, apareceu. Ou de fora ou de dentro, apareceu. Isso. Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Mas e daí? Daí como é que a gente foi chegando? Olha, vamos chegar mais perto da gente, Vamos novo. Vamos chegar mais perto da gente, né?
Então nós temos... Somos a ameba lá. Estamos lá de ameba no mar. Não, a ameba já é grandona. Já é boa. É antes da ameba. Essa então. é grandona. A ameba já é muito bom. Isso. Mas durante uns 2,5 bilhões de anos foi suficiente, né, micróbios. A partir de um determinado momento, né, aí você tem a formação de estruturas mais complexas. Ou seja, grandes células com algo semelhante a organelas. Então, se você compara uma ameba com um micróbio, uma ameba é umas 10 mil vezes maior que um micróbio. Né? Tanto que o micróbio ele pode fagocitar, né? Comer. Né? Comer amebas, entendeu? Ele pode dar um jeito de atacar e se alimentar das amebas. Né? E no caso do nosso planeta surgiu algo que é o oxigênio. Né? Que não tinha. Que não tinha. O oxigênio ele foi produzido por uma classe, né, de micro-organismos que são as cianobactérias. Que depois virou planta. Ou não? Depois virou planta, né, por um processo de endossimbiose. Né? Ou seja, que é endossimbiose? Você tem que essas bactérias muito tempo... Espera só um pouquinho. No final do programa nós vamos ter um dicionário para todo mundo. Não fiquem desesperados. Pode continuar. Olha, um pouco que a gente fala é meio espantoso, né? Então acho que depois a gente podia assim abrir perguntas, não sei qual que é, sobre essas coisas que ficaram um pouco estranhas. Estamos indo todas, então vamos começar do começo de novo. Porque é tudo muito Então, mas o mais engraçado, ou mais maluco é que aí parece que é realidade. Quer dizer, a realidade ele é muito esquisita. É muito inesperada. Ela é cheia de surpresas. Né? Então a gente teve essa grande surpresa agora, né, da queda do meteoro na Sibéria. Né? Então, no começo do ano, não é isso? No começo do ano. Né, que foi no mesmo dia que um asteroide ele passou em cima de Sumatra. Né? Então, são eventos distintos um do outro. Aquele asteroide que foi o asteroide que passou mais perto da Terra, dentro, inclusive, daquele cinturão. Imagina se você fosse astrólogo, hein? Pois é. Os astrólogos ficaram felicíssimos com isso. É uma coisa fantástica. Né? Ou seja, com uma diferença de horas. Né? E foi na Sibéria também. Porque em 1908, também na Sibéria, em Tunguska, havia acontecido também a queda de um outro corpo. As pedras gostam de cair lá na Sibéria. Tem alguma Eles miram, alguém mira na Sibéria. Tem alguma coisa lá. Né? Então, olha, pense bem. Num período de apenas 100 anos, a gente já teve algumas quedas significativas. E a gente está vivendo uma fase muito calma do sistema solar. Agora imagina no início, né? Quando existiam muito mais corpos e depois se acumula isso sobre bilhões de anos. A Terra era de modo algum isolada do cosmos. Né? Só que no caso da Terra a gente criou uma camada de proteção que é o ozônio, que nos protege do ultravioleta. Criou como? Primeiro estava lá, vamos voltar para as cianobactérias, que estavam fazendo oxigênio. Estavam fazendo oxigênio. Isso? Então, oxigênio... E daí veio o ozônio, é isso? E daí veio o ozônio. Tá? Então, o ozônio, isso tudo poderia não ter acontecido, porque não precisariam surgir, é tudo contingente. Não precisariam surgir cianobactérias. Contingente quer dizer sorte ou azar. Que pode não acontecer, pode não ser. Né? Não é necessário. Né? Ou seja, então, surgindo essas cianobactérias, surgiu o oxigênio. Surgindo o oxigênio, aconteceram duas coisas. A primeira coisa foi que surgiram seres que usavam oxigênio. Aí esses seres que usavam oxigênio
primeiro como bactérias, né, eles puderam crescer os corpos. Antes Melhor, eles estavam mais adaptados do que os que não usavam. Que não usavam, eles tinham disponibilidade de energia Mais maior. energia, ficaram mais poderosos. Então, por isso, quando eu vejo aquela série de ficção científica Alien, né, que são vários filmes, né, aí no final acontece a endossimbiose entre a Tenente Reaper, né, não sei, Ripley, né? Isso. Entre Ripley e o Alien, fala, isso é o ser humano. O ser humano, ou um animal, é o alien do universo. Então é uma criatura extremamente resistente e extremamente forte, exatamente devido ao oxigênio. Não precisaria ter oxigênio. Então, quando teve oxigênio, permitiu o surgimento de grandes corpos. E o sistema de locomoção eficiente também. Ou seja, você teria a possibilidade de ir para qualquer lugar. Então, a princípio, o que você vai precisar de uma coisa só: oxigênio. Aí você... Mas uma quantidade específica também. Uma quantidade... Não é isso? Porque se tivesse mais ou menos, não ia dar Olha, muito certo. não pode ter mais, inclusive, oxigênio. Se tivéssemos mais oxigênio... Melhor. Então, ou pior, né? Porque a gente tinha baratas gigantes, por exemplo. Tem gente que não... Como acontecia no Carbonífero. Você tinha insetos gigantes, exatamente porque o nível de oxigênio naquela época era maior do que o nível atual. O Carbonífero não tem nada a ver com os dinossauros. É bem antes. É antes dos dinossauros. Antes dos que dinossauros. Também, mas não eram gigantes por causa do oxigênio, os dinossauros. Não. Eles, já na época dos dinossauros, né, você já não, tinha... Só para ver se tem a ver. Tamanho com oxigênio não necessariamente. Não tem, mas você... Seja como for, os dinossauros mostram um limite que um corpo pode crescer quando você tem oxigênio. Se for no mar, pode crescer mais ainda. Ou seja, então o oxigênio permite a formação de grandes corpos. Né? Para mim, grande não precisa ser, né, um argentinossauro. Né? Pode ser um brasilossauro. Pode ser um brasilossauro, pode ser uma ameba. Mexicossauro. Isso. Tá bom. E aí você forma sistemas nervosos. Por causa do oxigênio. Aí quando você forma sistemas nervosos, você tem um sistema de transmissão de informação e um desenvolvimento da inteligência. Então, para mim, o ser assim que eu imagino assim, complexidade máxima que eu poderia encontrar em um planeta, eu nem espero encontrar um dinossauro, mas aquele vermezinho, o Caernorhabis elegans, que em cerca Você de... pode repetir? Não entendi. Esse Caernorhabis elegans é um vermezinho que ele deu origem a três Nobel. Ou seja, o cara mais laureado que existe. E ele, em cerca de 1000 células, ele tem cerca de 300 neurônios. Ou seja, já do início, né, da evolução dos animais, você tem que... O neurônio, o sistema nervoso, ele representa um aparato adaptativo extremamente poderoso. Então, inteligência vale a pena. Né? Ou seja, mesmo que seja a inteligência de um plateuminto, isso significa a possibilidade de uma comunicação com aquilo que está lá fora. Né? Então, se fala assim, onde que está o começo da mente, eu sempre penso no Caernorhabis elegans. Né? Se ele já tem um sistema nervoso, 1/3 do corpo dele é neurônio, e nós somos descendentes dele. Nós somos descendentes dele. Tá certo. Quem somos nós? Com Celso Loduca. Bom, eu quero voltar ali numa hora que você estava falando que a Terra era bombardeada de tudo quanto é jeito, né, por asteroides, por tudo. E existe pelo menos eu li que existe uma teoria de que a Lua é um pedaço arrancado da Terra, não é isso? Em algum momento aí
desses 5 bilhões, né? Exatamente. Você conta direitinho. Não tinha vida ainda, né? Tá certo? A vida veio depois, pelo que você falou. Quer dizer, o cara... quem estava lá não percebeu. Exato. Mas, assim, se tinha vida, sumiu. Naquela hora. Ou tá em algum lugar. Ou tá na Lua, tá certo? Não põe... Mas é isso, era um pedaço da Terra arrancada. Exatamente. A Terra era maior, é isso? A Terra era maior, né? Um pedaço da onde? Qual parte? Era uma orelha? A Terra tem um pedaço solto? Como é isso? Olha, como um pedaço meio grande. Um pouco maior que uma orelha. Um pouco maior que uma orelha. Né? Essa ideia, né? De que a Terra, ela sofreu uma colisão, né, e produziu a Lua, se levou algum tempo para chegar a essa ideia, mas realmente parece que foi isso que aconteceu. Né? E algo assim tremendamente importante é que a Lua, ela funciona como um fator estabilizador. Então ele estabiliza o eixo de rotação da Terra. Que antes não, então o fato de lá não existir não era estável. Não era estável. Né? Ou seja, o eixo de rotação da Terra é essa inclinação que determina as estações. Tá? Então isso faz com que a gente tenha estações e que essas estações elas não sejam extremas. Porque o máximo do balanço atualmente dá 23 graus e meio. Entre 22 graus e 25 graus. E mesmo quando ela fica um pouquinho mais na vertical, ou seja, próximo dos 22 graus, você tem um começo, né, de uma era glacial. Né? Isso também determina os ciclos de... Esses 2 graus é que determinam isso. Por exemplo... A gente está numa inter-era glacial agora, não é isso? Exatamente. A nossa inter-era glacial, entre outras coisas, falando de contingências, ela é uma inter-era glacial muito especial também. Tá? Porque quando você fala interglacial, já significa que o glacial é mais importante do que o inter. Então, normalmente, né, o interglacial ele tinha uma duração de 5.000 anos. Só que o nosso interglacial ele provavelmente tem uma duração de 50.000 anos. Agora pensem vocês, a agricultura ela surgiu há 10.000 anos atrás. Se nós estivéssemos no interglacial curto ou normal, a gente estava agora no glacial. E já não tinha mais agricultura. Porque o pressuposto da agricultura não é só uma temperatura amena, mas é um ciclo regular de quente e frio, de seco e úmido. Na era glacial, não só a temperatura era mais fria, mas esse ciclo era absolutamente irregular. Então nós vivemos numa situação especial. Falta quanto tempo? 40.000? Mas o mais importante, o mais importante do que isso, né, é que a gente entrou nessa fase, né, e essa fase foi longo o suficiente para que a população da Terra crescesse até 7 bilhões de pessoas. Senão, nós teríamos uma população de alguns milhões de pessoas. Tem gente que acha que isso seria bom, né? Ter menos gente. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Tem gente que fala isso, mas estão errados. Quando você faz as contas, você é capaz de ver no trânsito às 6 horas da tarde, parece que eles estão certos. Certíssimo. E agora, às 8 horas da noite, também. Muito, muito pior, né? Certamente, a gente vê o quanto tempo que a gente leva para chegar aqui, né? Então, mas... Seja como... Por que eles estão errados? Eles estão errados porque quando você faz as contas, você vê que a Terra pode suportar entre 150 bilhões a 1 trilhão de pessoas.
Entre 150 bilhões e 1 trilhão, mas também é enorme, só essa diferença. Ou seja, nós estamos... Aonde que eles vão Nós estar? estamos longe desse limite. Ou Mas seja, se hoje já ou se seja, discute que não dá para comer, agora posso entrar nisso? Vai comer o quê? Porque hoje já diz que não dá para comer, que já não tem isso, já tem fome. É o seguinte, não é isso? você falando do trânsito, isso é curioso, que você passa aí pelo trânsito, aí você tem 75 quilos de ser humano cercado por 1 tonelada de aço. Mas é mais de 1 tonelada de aço. Porque você tem tudo aquilo que você faz com que aquela tonelada de aço ela se desloque de um lugar para o outro. O que eu estou falando é dos limites físicos. Né? Não, é interessante, eu quero ouvir isso aí, é interessante. Ou seja... Vamos continuar nisso aí, esse é um bom assunto. Nós temos muita energia. E eu entendo melhor também, o outro estava mais complicado. Né? Ou seja, nós estamos, nesse sentido, agindo com muito pouca inteligência. Então é por isso que muita gente assim imagina que a gente não se comunicou com outros seres, porque eles chegaram num determinado estágio, eles se autodestruíram. Né? Como nós vamos nos autodestruir. Mas eu duvido que a gente vai se autodestruir. A gente não vai ver também, não vai saber, né? Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Volta lá, eu quero voltar nos 150 bilhões a 1 trilhão. Nós estamos com 7, o pessoal já disse que está no limite, a Exato, China não dá mais, a Índia... Como é que vai, na tua concepção, como é que vai funcionar esse mundo de 1 trilhão de pessoas? Não, talvez a gente não chegue nele. Não, mas como seria? Como seria esse mundo? Ou dos 150 bi, que é... 1 trilhão seria, digamos, o mundo terra devastada. Né? Ou seja, aí a gente devasta a terra mesmo. Não, funcionando. Funcionando 150 milhões. Esse é o mundo jardim. Bilhões. Então a gente é capaz de atingir uma população de 150 bilhões com o mundo jardim. O que é isso? O mundo jardim significa você preservar as paisagens. Né? Então você ser capaz assim, de alimentar, de ter belezas, de ter belezas naturais, de ter santuários naturais. Ou seja, não é a população, né, dentro desse limite, então, que você vai destruir. Desculpa, mas eu não entendi. Como a ideia é preservar as coisas, né? Mas como até aí, ok, parece que as pessoas estamos tentando caminhar para isso, não é isso? Mas assim, como vai funcionar isso? Quer dizer, como é que a gente vai se alimentar? A produção de alimentos é simples, né? A agricultura está ficando cada vez mais avançada. E mais, está acontecendo uma simbiose agora entre plantas, no estudo de plantas e o estudo de bactérias. Ou seja, o que você precisa ter exatamente é o investimento numa agricultura, né? Outro tipo de agricultura, não é plantar cenoura. Né? Quando a gente fala de agricultura é alface, cenoura, soja e tal. É um pouco que já está acontecendo. Produzir mais rápido, né? É você colocar usinas de energia no espaço, né? Então, de modo que você tem esse mundo jardim. Então, tudo isso depende. Mas se a gente quiser... Como vai ser? Eu estou com dificuldade de imaginar onde eu vou morar, como as coisas vão acontecer. De verdade, assim, como é isso? Nós vamos ter grandes metrópoles e grandes espaços. Olha, só tentando, né? Cidades grandes são a melhor opção. Grandes ao contrário do que todo mundo achava, ao contrário, juntar pessoas parece juntar ser... pessoas é o canal. É o canal para poder liberar os espaços, não é isso? E também juntando pessoas, se você vê um ser humano, né? Quando você começa a ver a evolução da vida, você vê que a gente tem aquele status magnífico, junto com golfinhos, elefantes. É difícil fazer um ser humano, né? E o ser humano é surpreendente. Às vezes é surpreendente de um modo desagradável, né? Mas pode ser surpreendente de um modo agradável também, né? Então tudo isso ele é possível. Não quer dizer que isso vá acontecer,
Não, né? eu entendi. Nós estamos imaginando Exatamente, tá uma tudo- situação, mas que, segundo os teus estudos, isso é cientificamente possível, né, acontecer. Porque uma das coisas que a gente estuda também é a evolução das biosferas, né? E como que existe a interferência entre vida e todos os ciclos biogeoquímicos, né? Ou seja, quer dizer o quê? o ciclo do fósforo, da água, do CO2, né? Então, no fundo, a gente está agindo de um modo muito inadequado. Mas se a gente tivesse uma ação que levasse em conta o futuro, né, a gente tem todos os recursos para manter a ideia do santuário. Então, essa ideia... Se a gente não fosse a gente, daria para ser direito, é isso? Daria para funcionar. Pois é. Entendi. A última pergunta é: quem somos nós, Amâncio? Nós temos uma tremenda de uma sorte. Quem somos nós? Eu não Sortudo sei. desgraçado, é isso? Mas nós somos seres sortudos. Que a gente habita numa espécie de jardim da galáxia. A maior parte dos planetas da galáxia, né, não tem as mesmas condições de abrigar a vida e vida complexa por um longo período como é a Terra. Esse então é um bom... E a gente devia ser profundamente agradecido por esse fato. Eu quero agradecer muito a tua generosidade de dividir com a gente o jeito que você pensa. A gente não entendeu 1/10 do que você falou, mas parece muito legal, tá certo? Uma hora a gente vai entender. Você foi um cara ótimo, tá todo mundo apaixonado por você aqui, mesmo sem saber o que você falou. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a você. Muito obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.